E aí, será que existe mesmo um código secreto para gabaritar peça de penal na UAB? Olha, a resposta é sim. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Aplicar uma engenharia reversa em 10 exames da FGV para decifrar esse código de uma vez por todas. Bora lá? Olha só, o grande segredo para passar na OAB não é só saber o direito de cor e salteado. O pulo do gato é entender a lógica da correção. Pensa assim, a prova não é um debate, sabe? É mais um jogo de correspondência. A banca não quer saber se a sua retórica é bonita, ela está ali caçando palavras-chave específicas, numa ordem bem certinha. E para a gente desvendar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender as regras escondidas do exame. Depois, vamos conhecer as 3 principais técnicas que surgiram para decifrar esse negócio. A gente vai colocar os sistemas de escrita frente a frente, fazer a tal da engenharia reversa na pontuação e, no final, claro, montar a estratégia vencedora. Então vamos lá, começando pelas regras do jogo. E olha, tudo, absolutamente tudo, gira em torno de uma coisa só: o famoso espelho de correção. E é aqui que a ficha cai de verdade. A FGV, gente, não está nem aí para a capacidade de argumentação. A correção é um processo quase que mecânico. O corretor só está ali com uma listinha na mão checando se a resposta espelha os conceitos e os artigos que estão ali. A palavra-chave está lá? Ponto. Não está lá? 0 ponto. Simples assim. Agora presta atenção nessa mudança que aconteceu a partir do exame 38. Foi uma virada de chave. Antes, as diretrizes eram mais abertas, mais gerais. Daí para frente, a pontuação virou o que a gente chama de hipergranular. E o que raios é isso? Simples. A banca começou a fatiar a nota de cada tese em pedacinhos minúsculos. Tipo, 1/10 para o nome da tese, mais um tanto para o conceito, outro para o artigo. Isso mudou o jogo completamente. E foi justamente para lidar com essa nova realidade que surgiram umas técnicas de estudo bem específicas. Então vamos apresentar as 3 principais, cada uma com uma pegada diferente, mas todas com o mesmo objetivo: decifrar o tal código do espelho de correção. O primeiro é o Iprentisk. Pensa nele como se fosse um scanner de diagnóstico, sabe? É um mnemônico, uma espécie de checklist mental que se usa logo na primeira leitura do caso. Cada letrinha ali representa um tipo de tese para procurar, tipo I de incompetência, P de preliminares e por aí vai. A ideia é garantir que nenhum argumento possível fique para trás. É a varredura inicial do terreno. Depois a gente tem o TBPC. Gosto de chamar ele de o velocista. É uma fórmula de escrita super enxuta em 4 passinhos, pensada para quem precisa de velocidade e objetividade. É aquela técnica perfeita para construir argumentos rapidinho, ali na pressão do tempo, focando direto no que é essencial. E por último, mas não menos importante, é a técnica dos 6 pontos. Se o TBPC é o nosso velocista, os 6 pontos é o arquiteto. É uma estrutura de escrita bem meticulosa, um verdadeiro projeto em 6 etapas para construir um argumento que, olha, não deixa nenhuma margem para a interpretação do corretor. O foco aqui é precisão matemática, é cobrir cada microponto do espelho. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais no IPR-NTSC. Qual que é a ciência por trás disso? Basicamente, ele funciona como algo que a psicologia cognitiva chama de descarregamento cognitivo. É um nome chique para dizer que se usa uma estrutura externa, no caso a sigla, para aliviar a nossa memória. Em vez de tentar lembrar de tudo, a gente usa a sigla como um guia. Olha, a força dele para identificar teses é inegável. É excelente para aquelas peças de defesa iniciais, tipo uma resposta à acusação. Para ter uma ideia, no exame 39, a primeira letra, o I, de incompetência, já entregou de bandeja a tese que mais valia ponto na prova inteira. Mas ele tem fraquezas bem críticas. Primeiro, não é um sistema para escrever. E a eficácia dele despenca em peças como a grave execução ou contra-razões, porque a lógica da busca ali é outra, é invertida. Certo, agora vamos para o confronto principal. De um lado, os sistemas de escrita. É TBPC contra 6 pontos. O clássico embate, velocidade versus precisão matemática. A diferença fundamental entre os dois está na abordagem. O TBPC, o nosso velocista, é mais rápido de escrever, claro. Só que o risco de deixar décimos preciosos pelo caminho é bem maior, porque ele foca no argumento central. Já os 6 pontos, o arquiteto, é mais metódico. Mas o risco de perder ponto é muito menor, porque a estrutura dele meio que te obriga a incluir cada detalhezinho do raciocínio que a banca pontua. E aqui a gente consegue ver o porquê disso de forma bem clara. O TBPC ele cobre bem os 4 elementos essenciais.
Mas a estrutura de 6 pontos ela vai além. Ela força a inclusão de outros 2, a natureza jurídica da tese e, o mais importante, o conceito. E são justamente esses itens que os espelhos super detalhados da FGV começaram a pontuar em separado. Gente, não estamos falando de migalhas, não. Dá uma olhada nesse exemplo, no exame 44. Só explicar o conceito por trás da tese de erro de tipo valia sozinho 0,40, quase meio ponto que vai para o ralo por causa de uma resposta concisa demais. É um tipo de erro que a estrutura do TBPC não te salva, mas a dos 6 pontos sim. Então chegamos à hora do veredito da nossa análise. O que é que os dados de 10 exames mostram pra gente? Qual técnica é matematicamente superior para espelhar a pontuação da FGV? Primeiro, se liga nesse número, 0,55. Esse foi o valor máximo que uma simples explicação, a do conceito de uma tese, tipo uma súmula, chegou a valer numa única questão. É ponto pra caramba. E é justamente um elemento que as técnicas que focam só na velocidade acabam deixando de lado. E o resultado final da análise resume tudo. Os números mostram que a técnica dos 6 pontos, de forma consistente, consegue capturar entre 95% e 100% de todos os pontos disponíveis. E por quê? Simples, a estrutura de 6 partes dela é um reflexo perfeito da grade de correção da FGV. Já o TBPC, mesmo sendo rápido, deixa para trás consistentemente de 15% a 30% dos pontos, exatamente por pular os detalhes conceituais que agora valem ouro. Mas aí vem a grande revelação. A conclusão não é que uma técnica é boa e a outra é ruim. De jeito nenhum. Elas não são rivais. Pensa nelas como ferramentas diferentes para momentos diferentes do processo. A verdadeira estratégia vencedora combina o poder de todas elas. Então, aqui está o fluxo de trabalho em 3 passos para buscar a nota máxima. Passo 1, a varredura. Use o Hyper Screen para escanear o caso e mapear todos os argumentos possíveis. É o nosso mapa do tesouro. Passo 2, a construção. Para cada tese encontrada, use a estrutura precisa de 6 pontos para escrever o parágrafo. E passo 3, a verificação. No final, use o TBPC como uma checklist mental bem rápida, só para ter certeza de que o centro de cada argumento está forte e claro. No fim das contas, quando a gente combina o scanner, o arquiteto e o velocista, o resultado é um sistema praticamente à prova de falhas. A pergunta final que fica é essa: será que não está na hora de parar de apenas estudar o direito e começar de fato a dominar o exame?